Olá, se eu disser que não é isto, mas é um grande prazer mesmo. Prazer a gente estar juntos. Nós já estamos caminhando aqui há algum tempo, olhando aquela perspectiva dos últimos dias, e você que tem participado aqui conosco, esse já é o 15º programa que nós estamos falando sobre a realidade dos últimos tempos. Você sabe que o nosso objetivo aqui é estar com você e proclamar o Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. Este Deus que se importa com a gente, o Deus que se encarna, que assume a nossa causa, que vem ao nosso encontro para nos libertar da tirania deste mundo, da tirania do nosso ego, que é tão tremenda, mas graças a Deus por Jesus Cristo. E os links de nossas redes sociais, eles estão aí na tela para que você possa conhecer mais o material e participar aqui conosco, dando a sua colaboração esta que pode ser muito efetiva na oração. Você pode entrar aí no quarto de guerra, no lugar secreto, para interceder por nós, para que esse programa também alcance outras pessoas. Você pode também contribuir para que nós tenhamos condições de manter o programa. E uma outra tarefa que a gente dá para você aí é compartilhar com os seus amigos. Nós vamos para um devocional e logo nós estamos voltando. Olá, graça e paz. Vamos ao nosso devocional de hoje. O tema é Amado de minha alma. Amado de minha alma, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 18, 1 e 2. Você provavelmente já ouviu alguém dizer a outro a frase eu te amo. Namorados, casados, pais, filhos podem dizer eu te amo para o outro. Alguns não conseguem pronunciar essa frase e dizem gosto muito de você ou alguma outra expressão de carinho verbal. De vez em quando, vejo casais que um dia disseram que se amavam, mas em pouco tempo disseram que se odiavam. Um casal pode confundir o verdadeiro amor com paixão e logo que as dificuldades aparecem, dizem eu não te amo mais. O poeta português Luís Vaz de Camões escreveu um soneto sobre o amor que diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha sem perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? O amor verdadeiro é uma decisão deliberada, de entrega e doação, mesmo que não haja algum ganho ou troca aparente. Amar é muito mais que um sentimento, é muito mais do que paixão. Mas por mais bonito que seja esse soneto e por mais que toque nossas emoções, a maior expressão do verdadeiro amor foi nos dada por Jesus Cristo e registrado por João, que diz:
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. Ninguém que de fato tenha experimentado o amor de Jesus Cristo pode amar a Deus e ao próximo verdadeiramente. Em geral, vemos no ser humano expressões sinceras e altruístas, mas também, muitas vezes, interesseiras. No entanto, o verdadeiro amor a Deus e ao próximo somente é possível pela vida de Jesus Cristo em nós. O salmista disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Por que amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Ele que se tornou a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. Por que o amamos? Porque Ele se deu a si mesmo por nós quando ainda éramos seus inimigos. Temos vida por meio da morte de seu Filho na cruz. Temos paz por meio do seu sangue derramado. Recebemos um novo coração porque Ele destruiu o velho coração na sua morte. Amor verdadeiro por Deus é, em todos os sentidos, resultado da ação dele por nós. Ele é o agente eficaz que agora me faz amá-lo de verdade. Porque o amamos? Porque Ele é a força da minha salvação, o meu baluarte. Em Deus sou plenamente satisfeito por causa do amor do Pai, manifestado em Jesus Cristo e revelado pelo Espírito Santo. Glória à Trindade Santa. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Como eu disse anteriormente, que nós temos andado aqui olhando as coisas dos últimos tempos, que essa cronologia começa aí com o advento de Jesus Cristo, que Ele veio e inaugura o que a Bíblia chama de os últimos dias. Para muitas pessoas essa palavra não tem muito sentido, os últimos dias. Mas, do ponto de vista bíblico, nós temos uma categoria de tempo diferente. Por exemplo, a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Dá uma ideia de uma ideia bem mais ampla do nosso conceito de 24 horas. Um dia para o Senhor é um tempo bem mais amplo. E esses últimos dias, para nós aqui, até hoje, seriam menos de 2 dias, né? Porque Jesus morreu no ano 30 da nossa era e nós já estamos no ano 2023, então não chegamos a 2 dias. Mas esses últimos dias são dias de muita dificuldade na história da humanidade por causa da fé cristã. Jesus Cristo, ele inaugura um novo tempo para o mundo, que é o tempo do esvaziamento do ser humano, da sua posição, que alguns estudiosos, alguns teólogos chamam da teomania humana, da onipotência do ser humano. Nós somos viciados ou inoculados por um veneno que nos viciou ser como Deus. Nós ambicionamos o trono, a autossuficiência, a grandiosidade. E isso está tanto na classe mais elevada intelectualmente, como naqueles mais simples da vida, mas existe uma ambição
teomânica, de querer ser como Deus. E quando Jesus traz ao mundo um novo conceito, o conceito do Deus que se torna carne, do Deus que se acocora nos pés de homens arrogantes, como eram os seus discípulos, para lavar os pés deles. O conceito do Deus que vai para a cruz e morre, este conceito ele ofende tremendamente a nossa estrutura humana de autossuficiência. Então, os últimos dias têm mostrado uma arrogância e um ataque muito grande ao cristianismo. Não só no Império Romano, quando os cristãos foram jogados nas arenas, foram queimados vivos, mas em toda a história da igreja. É verdade que a igreja teve um tempo que ela conseguiu dar uma condição de aceitabilidade, mas foi por causa da sua negociação com o mundo. Ela acabou se tornando apenas um verniz cristão, mas os líderes eram comprometidos com o sistema. Agora, nós temos olhado, especialmente aqui na carta aos Hebreus, a ideia dos últimos dias com a linguagem de Deus ao homem em Cristo. Porque o livro de Hebreus ele nos diz que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, essa linguagem de Deus através do Filho, que é a linguagem da palavra encarnada, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, esta linguagem concreta, esta linguagem não tanto por palavras, por termos, vocábulos, mas pelo exemplo, pelo modelo, pela realidade, ela é muito forte. Francisco de Assis, ele dizia, pregue o evangelho. Se for preciso, use palavras. Se for preciso, fale. Mas pregue o evangelho. Como? Com a vida. E para que esta realidade seja possível, o Senhor teve que fazer uma obra por nós e em nós, que é desmanchar, desconstruir o modelo de pensar de Adão e implantar em nós a realidade da vida de Cristo. Esse desmanchar o modelo de Adão veio e vem através da obra da cruz. Na Bíblia, nós temos dois homens que são chamados de cabeças federais. São os dois homens com os quais Deus trata a humanidade. O primeiro deles é Adão, o cabeça da humanidade caída. Ele e nele foi que tudo aconteceu. Adão, ao pecar, ele trouxe para a raça humana a contaminação do pecado. E todos nós que nascemos neste planeta azul, nós temos dentro de nós um germe do pecado, o germe do egoísmo, da rebeldia, da mentira, o germe do caos, da destruição, da morte, que é a característica do pecado. O salário do pecado é a morte. Então nós somos herdeiros em Adão
deste modelo da queda. Agora, Jesus Cristo, ele ao ser encarnado, ele veio como o último Adão. O último personagem da história humana para Deus, na raça de Adão, se conclui na pessoa de Jesus na cruz. A morte dele é a morte do último Adão. E a ressurreição dele é o novo começo, é a nova expectativa, é o novo homem. A ressurreição dele é o estabelecimento daquilo que se chama a nova humanidade, a humanidade que nasce da tumba vazia. Então, para nós participarmos deste modelo, nós temos que morrer juntamente com Cristo e ganharmos a dimensão do Evangelho, a dimensão do que é o verdadeiro amor, do que é a realidade de vida espiritual autêntica. Então, os últimos dias se caracterizam por essa outra cultura, porque antes de Cristo, você tinha tantas modalidades, tantos sistemas religiosos, mas depois de Cristo nós temos apenas a vida caída e a vida ressurreta. Na vida caída nós temos todas as formas de religião. Na vida ressurreta nós só temos o Evangelho. Na vida caída você vai ter as múltiplas denominações e toda essa estrutura que tem confundido as pessoas. Na vida ressurreta, nós temos apenas este Evangelho de Cristo Jesus, que é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos ter uma parada aqui para um pequeno momento e eu volto já já. Então, esta carta aos Hebreus, ela foi escrita para uma igreja, aos Hebreus, porque eram aos crentes que tinham saído da cultura hebraica, da religião judaica, eles tinham saído por conversão ou simplesmente porque alguns dos seus parentes passaram, eles vêm juntos e entraram na igreja, essa igreja judaica ou hebraica, ela estava possivelmente na região da Judéia ou algum outro local, mas era uma igreja não gentílica. E o escritor estava aqui fazendo uma menção da superioridade do Evangelho diante da religiosidade hebraica e qualquer outro sistema. E ele começa a fazer isso porque é mais ou menos no ano 64, 65, antes de Nero ter colocado fogo em Roma e a grande perseguição contra a igreja. E aquele povo que tinha saído do judaísmo para o cristianismo estava sendo perseguido agora muito fortemente e alguns estavam tendo
a vontade de voltar para o judaísmo. Então o escritor vai dizer que esta mentalidade, essa cultura do novo homem é muito superior a tudo o que eles conheciam. E eles começam falando da superioridade do Evangelho, da superioridade de Cristo diante dos anjos. Ele começa falando assim, que Jesus Cristo, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre essa questão. A cultura hebraica é muito fincada, muito marcada pela presença dos anjos, pelas revelações angelicais, foram desde, vamos dizer assim, desde Jacó até os últimos tempos da revelação bíblica, a presença dos anjos foi muito marcante. Os 10 mandamentos vieram com o apogeu dos anjos, com aquele canglô, aquele canto dos anjos, e toda a ideia angélica é muito forte na cultura hebraica. E ele diz assim, que depois que ele realizou a obra Cristo, ele se assentou nos lugares, tornando-se tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus Cristo não pode ser comparado com os anjos. Ainda que os anjos tenham sido criados abaixo de Deus, a encarnação do homem é abaixo dos anjos, Jesus Cristo é acima de todas as coisas. Por quê? Porque ele herdou um nome mais excelente, maior do que os anjos. É muito importante nós pensarmos nessa grandeza, nessa superioridade de Jesus Cristo aos anjos. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, ele faz um momento, ele diz assim, tenham em vocês o mesmo despreendimento, o mesmo sentimento, ou a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus, que subsistindo na estatura, na mesma dimensão de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e estando em figura de servo, ele desceu até a atitude de homem, e como homem ele foi até a cruz. Então ele ali inicia dizendo assim, pelo qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta afirmação aqui do apóstolo Paulo, ela coincide com esta ideia que o escritor aos Hebreus está dizendo, que ele é superior aos anjos, porque nenhum anjo teve esta posição de um nome tão exaltado e tão superior. Jesus, ele é também detentor de uma superior esperança. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 7, no verso 19,
Ele diz, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Não existe possibilidade de nenhuma pessoa se achegar a Deus fora de Jesus Cristo. Ele mesmo disse aos seus discípulos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que definição radical. Ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. Ele não disse eu sou uma verdade, ele disse eu sou a verdade. E ele não disse eu sou uma vida, eu sou a vida. E depois dessa definição, desses artigos definidos bem claros, ele vai dizer assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele traz uma superior esperança pela qual nos chegamos a Deus. Você pode ter a religião que você tiver. E nós aqui somos avessos a esses sistemas que simplesmente encabrestam as pessoas, que simplesmente colocam amparadores humanos, legalistas. Não é isto que nós precisamos. Nós precisamos de uma realidade espiritual, de uma pessoa que seja a causa, a força, a energia da nossa vida. E é Ele que traz uma esperança superior. Jesus Cristo, Ele é o único que pode dar a você e a mim a realidade da salvação. A sua aliança é superior. A Bíblia nos vai dizer aqui em Hebreus, no capítulo 7, 22, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. As alianças, mesmo a aliança do Velho Testamento, a aliança da lei, ela se tornou uma aliança ultrapassada. Não que a lei seja ultrapassada, a lei ainda é vigente até agora, mas nós só podemos cumprir a lei por meio de Jesus Cristo, pela vida de Jesus Cristo. Então, a partir de Jesus, nós temos uma outra cultura. E se você não conhece isto, você vai tentar ser um religioso tentando processar um comportamento de idealista, mas sem a condição da prática. O que nós queremos deixar com você aqui é isto. Nos últimos dias, nós já temos aquele que pode conceder a cada um de nós a capacidade, a competência para vivermos na dependência dele o viver cristão. Eu espero que você tenha entendido que é por Cristo e somente por ele que a vida cristã se torna significativa. Quero deixar aqui o meu abraço, aquele abraço de coração para coração, e eu espero, se Deus assim permitir, encontrar com você nessa caminhada pela vida fora aí nos próximos dias. Que o Senhor seja exaltado e a sua casa seja abençoada com a presença de Jesus. Até lá.